Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Pois bem, hoje estarei dando continuidade com a minha exposição ao Evangelho segundo escreveu João. Eu estou expondo o capítulo 5 deste Evangelho. Está aí na tela a Bíblia. E vamos a partir aí do versículo 31, testemunho sobre Jesus. Lembrando que esse capítulo, ele começa com a cura, Jesus curando um enfermo junto ao tanque de Betesda. Depois, ao longo do capítulo, a partir do 16, Jesus ele fala a respeito do Pai, honrando o Pai e o Filho. Seria esse o conteúdo. E ainda nós estamos dentro dessa linha de raciocínio de Jesus a respeito do Pai honrando o Filho e também sobre o testemunho de Jesus. É o que nós vamos falar hoje. Dizem, se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Aqui nesse texto, provavelmente, Jesus está falando de alguém testemunhar dele, falar a respeito dele. Porque o termo testificar é marturel. Então, seria, se eu testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Até porque, no Antigo Testamento, para que uma pessoa pudesse ser julgada e condenada, deveria haver, no mínimo, 2 ou 3 testemunhas. Porque o testemunho da pessoa, da própria pessoa, ou de uma pessoa apenas, não era válido. E a pessoa também não poderia testemunhar a favor dela mesma. O testemunho, a pessoa testemunhar dela mesma, não seria válido. Por isso que Jesus disse, olha, se eu testifico, ou aqui o termo aqui é vamos dizer aqui o verbo marturel, ele está no presente subjuntivo na voz ativa e ele quer dizer ser testemunha. Se eu sou uma testemunha a respeito, concernente a mim mesmo, aí novamente, aí é martúria. Martúria aí já é um substantivo feminino singular. Marturia, na verdade, porque tem um acento agudo aí no iota. Então, marturia, ou seja, eu sou uma testemunha falsa. Então, ou seja, eu como testemunha não sou verdadeiro. Outro é o que testifica. Então, vamos lá de novo pegar aí o 32. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Então agora usou novamente aí o verbo marturel, e o verbo marturel, ele está no presente particípio de novo, e quer dizer testemunha. Então, outro é o que testemunha a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho. Aí novamente, martúria,
ou marturia. Então eu sei agora, já que é outra pessoa que está testemunhando a respeito de mim, então essa testemunha, ela é verdadeira. E o que ela fala a respeito de mim é verdadeiro, que dá de mim. E logo no 33 diz o seguinte: mandastes mensageiros a João. Jesus está falando para um grupo de judeus. Desde o início, após ali a cura, Jesus está conversando com os judeus. Se você voltar aí lá no versículo, deixa eu ver aqui. E os judeus perseguiam Jesus porque porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse, quem? Jesus. Então, Jesus lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E aí começa o diálogo a partir do versículo 17 desse mesmo capítulo. Justamente porque Jesus tinha curado um enfermo no tanque de Betesda, justamente no dia do sábado, e tinha pedido que ele carregasse a sua cama ou a sua maca. E aí os judeus começaram a perseguir Jesus porque ele estava realizando curas no sábado. Eu já falei isso em vídeo anterior. E aí ele começa a dialogar a respeito disso, a partir do versículo 17. Então agora ele está dialogando ainda com esses judeus, que estavam questionando ele a respeito do que ele estava fazendo. Então ele falou assim: olha, vocês judeus que estavam interrogando Jesus, mandaste mensageiros a João e ele deu testemunho da verdade. E quem é verdade? Jesus. Ele falou. Olha lá nesse mesmo evangelho, capítulo 1, versículo 15, João testificou dele e clamou dizendo, olha aí, João testificou dele e clamou dizendo. Então João, ele foi testemunha de Jesus e gritou dizendo, este era aquele de quem eu dizia, apontando para Jesus, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Olha só, então João, lá no capítulo 1, o João Batista, o João apóstolo, escreveu a respeito de João Batista, dizendo que João, o seu xará, ele testificou a respeito de Jesus logo no início do ministério de Jesus. E testificou dizendo, o que vem após mim é antes de mim, ou seja, ele é eterno. Como alguém pode vir antes? Então, primeiro do que eu. No 1,19, e este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? Lembra dessa passagem? Vamos ler a passagem, está lá em João 1,19. Um grupo de judeus, eles mandaram uma comitiva para perguntar para João Batista quem que ele era. E ele responde. Olha, vamos lá. O testemunho de João Batista. Esse foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar, quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. Então ele disse, eu não sou o Cristo. E lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Ele disse, não sou, eu sou. És tu o profeta? Respondeu, não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. E que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto.
endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então veja que ele não disse que era o Cristo. E no versículo 15, o próprio João já tinha falado. João testificou e disse: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E lá nesse mesmo capítulo aqui que eu estou lendo, capítulo 1, no versículo 27, para que ele... Olha, vamos continuar no teu. E lhe perguntaram: então por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está em que vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Então, olha, mandaste mensageiro João e ele deu testemunho da verdade. Ele falou a respeito de mim, ele falou quem eu sou. Ou seja, ele é mais poderoso do que eu. Que eu não sou digno. Ele veio antes de mim e não sou digno de desatar as correias das sandálias. Vamos mais, 34. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Parece que Jesus aqui, ele está falando a respeito de João, que foi essa testemunha. Porque pode ver que no 33, ele mandaste mensageiro João, que é João Batista, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Esse texto aqui não deixa claro se Jesus não estava querendo dizer que ele não aceitava o testemunho humano. Porque ele falou assim: mas para que vocês sejam salvos, olha, eu não aceito uma testemunha humana, uma testemunha baseada em João Batista. Entretanto, porém, contudo, para que vocês sejam salvos, quem? Os judeus, eu estou aceitando essa testemunha. Mas que eu não aceito testemunha humana. Porque com certeza Jesus está dizendo isso aqui, que toda a raça humana ela está corrompida. E Jesus, como Deus, como divino, ele não aceitaria uma testemunha humana. Mas, devido ao fato dos judeus estarem pressionando o Senhor, e devido ao fato de Jesus estar querendo salvar esses judeus, eu vou aceitar. Entretanto, digo-vos, entretanto, essas coisas para que sejais salvos. Ele estava falando da testemunha, que é João, uma testemunha humana. Ele estava aceitando essa testemunha, justamente abrindo isso para que os judeus fossem salvos. E diz, olha, ele era quem? João. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quiseste por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Então, Jesus está ainda testemunhando falando a respeito de João. Ele era a lâmpada. Então, pode ver que Jesus compara João Batista, o último profeta, como uma lâmpada. Lâmpada aquela que vem para clarear, iluminar o caminho das pessoas. Ele veio pregando o batismo de arrependimento para a chegada do Messias.
Por isso que ele era esta lâmpada. Lâmpada aqui é uma candeia. Lá, esse verbo aqui, ó, luxnos. Luxnos é o quê? É uma lâmpada, uma candeia que é alimentada com azeite. E ela ardia, ou seja, ela iluminava. E vós quiseste, ele está falando para os judeus, e vocês, judeus, quiseram por algum tempo alegrar-vos com a sua luz, com o seu testemunho, com a sua pregação. Olha só, mas eu, olha aí, agora Jesus, mas eu tenho maior testemunho do que João. Por isso que eu falei, que lá naquele versículo 34, ele diz, eu não aceito uma testemunha humana. Para que alguém testemunhe em prol de mim, em meu favor, se for humano eu não aceito, mas eu estou abrindo uma exceção para que vocês sejam salvos. Ele era a lâmpada que ardia, pronto. Em contraste, se você pegar o capítulo 1 desse evangelho, olha o que diz, o que João, o apóstolo, disse. Ó, lá no versículo 4. A vida estava nele e a vida era a luz. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. E o interessante aqui, que a luz aqui é foz. E aqui a de João é uma lâmpada alimentada por um azeite. Veja a diferença entre a luz que ardia de João Batista e a luz que saía, que resplandecia nas trevas, que vinha de Jesus. Olha que diferença. Um era uma lâmpada, uma candeia que queimava azeite. E outro era a própria luz. A vida estava nele e a vida era a luz. O sol da justiça. Por isso que ele não aceitava uma testemunha humana. E no 36 ele vai falar isso. Mas eu tenho maior testemunho do que de João. Olha aí. E testemunha aqui é martúria novamente. E martúria aqui, aqui já não é mais o verbo. Aqui é um substantivo, é uma testemunha. É um substantivo feminino singular. Então, marturia. Ó, mas eu tenho uma testemunha que é maior do que o de João. Porque as obras que o Pai me confiou para que eu realizasse, essas que eu faço testemunha a meu respeito de que o Pai me enviou. Ou seja, o que Jesus estava fazendo, amando do Pai, já testemunhava aquilo que Jesus realmente era. Por isso que João, que escreveu esse evangelho, não o Batista, a passagem dele foi preparar o caminho de Jesus. Mas o João, o apóstolo, ele, nesse evangelho aqui, ele teve o cuidado de escrever, de registrar 7 milagres de Jesus como homem e um milagre dele ressuscitado. Então, no total, são 8 milagres. 7 sendo homem e depois ressuscitado. E todos os 7 são milagres extraordinários. São semeion, é um sinal, é algo que marca. Porque tudo que Jesus fez, os milagres registrados por João, desafia as leis da natureza. Eu já falei sobre eles. Inclusive, esse enfermo aqui, pode ver que o homem já tinha 38 anos que estava enfermo. Isso aqui desafiava a medicina. E ele foi curado. O milagre ali em Caná da Galileia também transformou água em vinho. Ele alterou todo o curso da natureza. Ele desafiou as leis da natureza, transformando a água em vinho. Por isso que, ele disse, olha, mas eu tenho maior testemunho.
Aqui está falando um substantivo. Eu tenho uma maior testemunha do que João, o que ele falou no versículo 34. Porque as obras que o Pai me confiou, Pai aqui é Pater, me confiou, e confiar aqui é didome, porque as obras que o Pai me deu para fazer, e didome aqui é dar de livre e espontânea vontade, é conceder a alguém o direito de fazer, esse termo didome, que tem dois termos, tem duas palavras gregas para dizer, para trazer a ideia de dar alguma coisa. É paradidome e didome. O paradidome é dar por meio de engano, por meio de traição. E didome é dar por meios legais. E aqui, João, ele usa o termo didome, e o verbo está no perfeito indicativo, ativo, a terceira pessoa do plural. Então, ele, o Pai, me deu, para que eu realizasse, e realizasse teleio, fazer, executar essas coisas, que eu faço testemunho, olha aí, marturel de novo, aí a palavra agora é um verbo, e o verbo está no presente indicativo ativo, testemunha a meu respeito de o que o Pai me enviou. Então, lá em João 10, 25, diz assim, responderam-lhe Jesus, já vô-lo tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Ou seja, aquilo que eu estou fazendo, as obras que eu estou fazendo, elas são testemunha daquilo que eu sou. Tem um outro versículo que é 1 João 5,9. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Então, vamos lá. Se nós aceitamos uma testemunha que vem dos homens, o testemunho de Deus é maior do que a dos homens, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. O que Jesus testificou? A respeito que ele estava fazendo as obras do Pai, porque ele estava realizando estes milagres. Vamos mais. O Pai que me enviou, esse mesmo é o que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Olha só, o Pai que me enviou, esse mesmo é o que tem dado testemunho de mim. Ou seja, ele tem sido o quê? Uma testemunha de mim. Então, se o Pai enviou e estava capacitando Jesus para fazer os milagres que ele estava fazendo, então o próprio Pai, ele é testemunha de Jesus, porque ele já havia capacitado Jesus para fazer aqueles milagres. E ele diz, ponto, jamais tendes ouvido a sua voz. Ou seja, a voz de quem? Do Pai. Jamais tendes ouvido a sua voz, a voz dele. Nem visto a sua forma. Por quê? Porque homem algum viu a face do Senhor. Lá em Êxodo 33, 20 está escrito assim, e disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. E o Senhor falou de que forma? Então o Senhor vos falou por meio do fogo, a voz das palavras ouviste, porém além da voz, não viste figura alguma. Então Deus, no Antigo Testamento, ele não se manifestou em forma humana para os homens. Ele se manifestou por meio de sinais.
E que sinal foi isso? Através do fogo. Agora, Deus está se manifestando através do Filho. Por isso é que lá em Mateus 3,17 está dizendo assim: e eis que uma voz dos céus dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo, por ocasião do batismo de Jesus. O próprio Deus testificando de Jesus quem ele era, e eles ouviram esta voz. Houve uma manifestação ali. O Espírito Santo desceu sobre Jesus na forma corpórea como que de pomba, e uma voz do céu foi ouvida: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Tem também lá na transfiguração, os apóstolos viram isso, e estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa o cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu amado Filho, em quem me comprazo, escutai-o. Olha só, está pedindo, a voz do Pai está pedindo àqueles homens que dê ouvido à voz do Senhor Jesus. E para encerrar, eu já li o texto, também não tendes a sua palavra. Aqui é logos. E veja que lá no Evangelho, nesse mesmo Evangelho, no capítulo 1, no princípio era o verbo, logos, então era a palavra. Então, se nós formos, também não tendes o seu verbo, tá vendo? Quem é o verbo? É Jesus. A mesma palavra aqui usada, aqui, deixa eu colocar ela aí, palavra aqui, é a mesma que foi usada no capítulo 1, versículo 1 desse mesmo Evangelho. No princípio era o verbo, ou seja, no princípio era a palavra, que o termo grego lá é logos. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. E quem é que Jesus, e quem é que Deus enviou? Jesus, o nosso Salvador. E no próximo vídeo, achei que ia dar para terminar aí o capítulo 5, mas não vai ser possível. No próximo vídeo eu estarei encerrando esse capítulo 5. Eu vou encerrando por aqui. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.